Então tá. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né, a turma C88 3TC de Física 2. Já estamos na reta final, né? Só nos restam agora 3 capítulos, né, que correspondem às leis da termodinâmica. Já fizemos uma pequena introdução no estudo dos gases ideais, né, na aula passada. E agora vamos para a segunda parte, entrando propriamente dito nas leis da termodinâmica, que abordam as chamadas grandezas macroscópicas. Então, a gente precisa bem diferenciar esse momento agora. E a gente aproveita a teoria cinética dos gases para fazer isso. Por quê? Porque esse assunto, né, termodinâmica, ele ainda vai dar sequência aí para vocês, não só na disciplina termodinâmica, como na disciplina mecânica e estatística, tá? E de antemão, na própria mecânica quântica, porque o problema que existia no final do século XIX, início do século XX, era um problema termodinâmico, que as pessoas não sabiam explicar, e foi o Planck, o Max Planck, tá? Que no ano de 1900, ele elaborou uma teoria, e essa teoria, que é, digamos dizer assim, o nascimento da mecânica quântica, ela tem alguma coisa a ver com essa aula de hoje, para você ver. Então, é importante isso. Aquele pessoal que está fazendo aí, de vocês, está fazendo aquele curso lá de Física 4, né? Vocês vão ver que eu vou fazer exatamente essa apresentação na próxima semana, quando a gente vai entrar na introdução à mecânica quântica. Eu vou voltar a falar disso novamente, tá bom? Então vejam, como eu falei um pouco mais cedo para o André, está sendo importante esse curso, né, de Física 2 para vocês, que de antemão é um curso bem completo de Física 2 e que já serve de base para as demais disciplinas, tá bom? Apesar de ser uma miscelânea, né, mas a termodinâmica e as oscilações, juntamente com as oscilações, são os, digamos assim, os pontos mais importantes dessa disciplina de Física 2, tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer uma introdução aqui à teoria cinética, né, dos gases, e mostrar já algumas diferenças entre o que é termodinâmica e o que é mecânica estatística, né? Como já foi adiantado, né, a termodinâmica, as leis da termodinâmica, elas são expressas através das grandezas macroscópicas, como pressão, temperatura e volume gasoso. Tá? Ela não se preocupa com a constituição do gás, ou seja, com a parte microscópica do gás. Quem vai levar em conta isso é a mecânica estatística, que ela vai usar parâmetros estatísticos, né? Você já viu estatística no semestre passado, né? Você já viu estatística no semestre passado. Então, a gente vai usar aquela ferramenta para poder analisar sistemas com muitas partículas, como é o caso de um gás. Tá? Um mol de gás tem 10 a 23, né? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás. Então, existe uma quantidade muito grande. Então, quem faz esse aprofundamento já é a mecânica estatística. E ela vai usar, porque o nome é mecânica estatística, porque ela usa as leis da mecânica para isso. Então, a gente vai ter só aqui na teoria cinética, né, dos gases, a gente vai aplicar as leis da mecânica para obter as médias. E vamos aproveitar para utilizar a estatística para obter essas médias também. Né? Isso é importante aqui nessa aula de hoje. Então, inclusive, lá nos exercícios,
Eu não sei quem de vocês teve a possibilidade. Quem foi que deu uma olhada lá nos exercícios? Fala para mim aí. Enquanto eu dou um gole aqui no café. Quem teve a possibilidade de olhar os exercícios? Eu postei, era 2 horas e 18 minutos da madrugada de hoje. Alguém já deu uma olhada lá ou não? Estou esperando aí no chat. E aí, gente? André? Pois é, né, Pedro? Pedro estava dormindo. De madrugada tem que estar dormindo mesmo, né? A maioria das vezes. Sim. Mas o que eu quero dizer? Que lá na lista de exercício, eu coloquei propositalmente 2 exercícios. Um, bem estatístico mesmo, né? As 2 estatísticas discretas, tá bom? E o outro já é com um número maior de partículas, mas não é um gás, por isso que eu digo que é um gás hipotético. Mas o mais importante nisso é você ver a forma da curva. E que se existir uma tendência de aumentar o número de partículas, de moléculas, daquele nosso gás hipotético, ele vai exatamente fazer o formato do que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Então, eu bolei esse exercício, tá? Foi bolado esse exercício. Eu só peguei emprestado o gráfico, mas modifiquei o gráfico, obviamente. Tá certo? Porque é para a gente entender o significado, como é que a estatística ela entra para fazer essa análise de um sistema de um número muito grande de partículas ou moléculas. Tá bom? Então, eu estou fazendo esse processo introdutório para vocês, né? Que eu acredito que seja importante. Tá bom? Então, na teoria cinética, a gente vai aplicar as leis da mecânica e vai tentar relacionar as grandezas macroscópicas com as médias das grandezas microscópicas. O objetivo é esse, tá bom? Obviamente que a gente vai trabalhar o gás ideal, mas a gente vai ver que existem alguns casos que a gente pode generalizar, tá bom? Bom, a construção do conhecimento da termodinâmica e, consequentemente, da mecânica estatística, logo em seguida, né, ela tem aí a participação de muitos nomes, né, e eu fiz questão de colocá-los aqui para a gente entender. Esses caras eles vêm estudando já há muito tempo isso. Inclusive, gente do tempo do Newton, né? Como é o caso do Boyle. Ó. Olha, até a cabeleira do Boyle é bem parecida com a cabeleira do Newton, né? Aí vocês observam, 1627 a 1691. Ele foi contemporâneo do Newton, Boyle, né? Viveu praticamente no mesmo tempo. E tem aí uma importância grande no estudo dos gases a partir da lei de Boyle-Mariotti. Né? Ou seja, ele já começou a fazer aquele estudo lá, a temperatura constante, né? E depois foi complementado aí pelo Mariotti, depois de algum tempo, na lei de Boyle-Mariotti. Né? Transformação isotérmica de um gás ideal. Ok? Bom, tem um xará aí, né? Essa família é uma família assim bem abastada em termos de conhecimento, que é o Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli também foi contemporâneo do Newton e teve uma importância muito grande, porque o cálculo da pressão, né, a partir da média das velocidades quadráticas, né, foi feito, na sua grande parte, pelo Bernoulli. E ele, além de contemporâneo do Newton, ele era chegado do Newton mesmo, né, de visitar o Newton. Era um dos poucos que visitavam o Newton, porque vocês sabem que o Newton
em termos de relacionamento, era uma pessoa muito difícil, o Isaac Newton. Então, Bernoulli também foi contemporâneo, e aquele de, uma vez ou outra, estar visitando. Na verdade, ele fazia ali o meio termo, né, com o Newton e com os outros, mas ele sempre estava lá, né, questionando o Newton de algumas coisas. Ok? O grande Joule, né, James Prescott Joule, né, que ele não era físico nem matemático, o Joule era engenheiro. O Joule, né, teve grande participação na física a partir das suas experiências envolvendo calor, o equivalente de calor, né, equivalente mecânico de calor, nós devemos ao Joule, né? Está aí. Esse cara aqui é o Clausius. O Clausius elabora a segunda lei da termodinâmica, né? Tem um conceito aí, segundo Clausius, da segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver quando chegar lá no último capítulo, termodinâmica, a segunda lei. Vamos falar de entropia, né? Exatamente para a gente poder entender essa lei, que é de grande importância no que refere às máquinas térmicas, máquinas a vapor. O cara que está em todo lugar, e a gente observa que ele viveu pouco tempo, né? Então, se você fizer a diferença aí, se eu não me engano, vai dar 48 anos. James Clerk Maxwell, cara que a gente está estudando lá na teoria eletromagnética, e tem uma participação importante, né, aqui na termodinâmica, já dando aquele passo lá para mecânica estatística, que eu chamo de mecânica estatística clássica, tá, gente? Vocês vão ver esse termo lá, né? Eu chamo de mecânica estatística clássica. Por quê? Basicamente, nós temos 3 estatísticas para o estudo desses temas. Uma clássica, que a gente vai ver aqui, que é a estatística de Maxwell-Boltzmann, e 2 quânticas, que é a Fermi-Dirac e a Bose-Einstein, né? Que a gente vê lá nas estatísticas quânticas. Então, é importante a gente saber por quê. Porque, a grosso modo, classicamente falando, quando as moléculas elas têm comportamentos idênticos, digamos, né? Você pode usar a estatística clássica. Ok? Mas quando isso não acontece, a gente tem que usar a estatística quântica, que está relacionada lá com o microcosmo. Tá bom? Muito bem, então está aí o Maxwell, né? Que também tem grande participação, ele que monta a teoria eletromagnética. A gente viu isso na aula passada. Ok? Esse cara aqui é o Gibbs, né? O Gibbs também, ele trabalha com sistemas que trocam, além de calor, trocam massa. Tá? Então, a gente tem aí a energia livre de Gibbs, ela é muito importante para fazer análise desses sistemas aí termodinâmicos. Na minha tese de doutorado, eu utilizei aí para montar um modelo matemático, eu utilizei a termodinâmica e como base dela era a energia livre de Gibbs. Ou seja, é um cara muito bom aí e tem grande contribuição. E, finalmente, o homem que dá o grande passo, né? Ele faz eu digo assim, né? É o meu ponto de vista, ele faz a transição da termodinâmica para a mecânica estatística. Tá? Nós estamos falando do Boltzmann, que tem grande contribuição na termodinâmica. E a partir da lei da termodinâmica, a partir da entropia, desculpa, que a gente vai definir na segunda lei, ele vai elaborar uma relação com os sistemas, né, com probabilidade já
já atentando para esse lado estatístico mesmo, né? De ocupar sistemas de acordo com a sua estatística. Então, é fundamental a ideia aí do Boltzmann, né? Olha, vejam que ele já é século 1906, já está no século 20, né? Então, aquela transição ali da mecânica, da termodinâmica para a mecânica, desculpe aí, estatística. Eu tenho um copo d'água aqui. Vamos lá. Bom, dando continuidade, como foi dito, vamos aplicar as conservações da energia, leis da mecânica, né? Energia cinética em momento linear, para obter uma relação já para pressão. Nesse primeiro momento, nós temos a média, né, dos Vx ao quadrado. O que é o Vx? É o módulo da componente x da velocidade. Então, a gente faz uma análise. Estou tentando aqui, uma pastilha para ver se passa essa coceira na garganta. Uma análise. As deduções, gente, elas estão lá no material de vocês, tá bom? Então, fique atento, porque senão a nossa aula vai ficar muito grande. Então, eu conto com a boa vontade de vocês de ler, entender, porque lá as deduções estão relativamente bem explicadas, tá bom? Bom, o ρ é a densidade do gás. Então, essa é a pressão exercida, né, numa das faces do cubo, tá? Devido à velocidade. Por quê? Como vai haver troca de momento, né, entre a parede e a partícula, momento tem a ver com força. E a pressão tem a ver, né, também com a força. Então, a gente deduz lá e chega nessa conclusão. Vejam, eu já tenho aí o objeto da teoria cinética, que é relacionar uma grandeza macroscópica com as médias das grandezas microscópicas. Qual é a grandeza microscópica? Velocidade das partículas. Ok? Bom, só que eu preciso entender que a velocidade tem outras componentes ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z. Então, eu vou usar, é por isso que o gás ideal, né, ele tem que ter todas aquelas características que estão lá no material de vocês, e uma delas a gente vai estar utilizando aqui já. É necessário que elas sejam idênticas e tenham comportamentos idênticos. Ou seja, o meio é isotrópico. Preste bem atenção. Uma partícula, né, ela tem o mesmo módulo de velocidade ao longo da direção x, da direção y e da direção z. Uma partícula. A outra vai ter também o mesmo módulo, mas só que são diferentes. Por exemplo, o Vx de uma pode ser diferente do Vx da outra. É isso que eu quero que vocês entendam. Elas não vão ter a mesma velocidade. Tá bom? Porque senão não faria sentido usar a média. Tá legal? Então, mas para uma única partícula, os módulos das componentes da velocidade são iguais. Então, consequentemente, agora sim, os módulos das médias também serão iguais. Então, quando isso acontece, eu obtenho aí uma expressão agora completa para a pressão. A pressão do gás é ρ módulo, né, da velocidade ao quadrado, média do módulo da velocidade ao quadrado, dividido por 3. Tá bom?
Então, para deixar bem clara essa ideia aí da média do módulo ao quadrado, tem os exercícios lá, como eu falei. Eu fiz um simples, depois eu fiz um pouco mais complexo, para você entender essa questão aí da média. Tá bom? Então, a gente resolve tanto a média, quanto a velocidade média, ou a média das velocidades, como a velocidade média quadrática, ou velocidade RMS. Quem é essa velocidade média quadrática? É exatamente a raiz quadrada do módulo, eu vou falar de novo, raiz quadrada da média do módulo ao quadrado das velocidades. Quase que não sai, né? Mas é isso que é a velocidade RMS. Essa velocidade, ela é muito importante, né, como os outros parâmetros estatísticos, para a análise do sistema. Tá? São característicos do sistema, ok? Então, por exemplo, o professor Cleo e o professor Hardney, eles trabalham com esse tipo de estatística, né? Porque eles trabalham a física do clima, e a física do clima envolve aí essa questão aí de transporte, de gases, etc, 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 entendeu? Então, eles têm esse trabalho, obviamente, que não vão trabalhar analiticamente, porque vai dar muito trabalho, trabalham numericamente. Eles usam aí o computador para fazer os cálculos, ok? Eles usam programas para fazer esses cálculos, ok? Muito bem. Então, baseado no que já foi dito, notem que nós podemos tirar o VRMS, né, a velocidade média quadrática, em função da pressão, ficando raiz quadrada de 3P sobre ρ. Então, essa novamente, aí uma relação entre uma média de grandeza microscópica com a grandeza pressão, que é uma grandeza macroscópica, aquela que aparece, uma das que aparecem nas leis da termodinâmica. Tá bom? Para o gás ideal, somente nessa condição, para o gás ideal, tá? Nós temos a possibilidade de escrever a pressão, né? Quem vai ser a pressão aí? A pressão vai ser R, nRT sobre V. Quando eu faço isso, embaixo vai ficar ρV. Quem é ρV? A massa a massa total do sistema. Tá? E essa massa total, ela é dada pelo produto do número de mols pela massa ou peso molecular medido em grama. Tá? Quem é esse peso molecular? A gente já falou isso na aula passada, só reforçando. Por exemplo, o gás oxigênio, né? Ele é o O2. Então, a massa molecular do O2 vai ser 32 gramas por mol. O que significa isso? Que em cada mol de gás de oxigênio, eu vou ter uma massa total de 32 gramas, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Tá? Então, aparece aí. Lembre-se que a constante universal, ela é o produto aí, né? No caso, essa massa ou peso molecular, ele é o produto da massa de uma partícula pelo número de Avogadro. E que a constante universal é o produto da constante de Boltzmann, Kb, pelo número de Avogadro. Então, vai simplificar aí o número de Avogadro, ficando raiz quadrada de 3 kBt sobre m. Vejam que agora eu já passo a relacionar uma outra grandeza macroscópica,
que é a temperatura com a média, né, com a velocidade média quadrática. Ok? Deixa eu só colocar aqui está descarregando o meu notebook. Voltou ao normal. Sim. Então, vejam, essa é a ideia da teoria cinética. É sempre relacionar as grandezas macroscópicas com as médias das grandezas microscópicas. Tá bom? Então, esse é o primeiro momento aqui, que é o cálculo cinético da pressão. E já apareceu aí, no caso, a temperatura também. Né? Sim. Eu chamo uma atenção para vocês lá a respeito, né, de que se eu tiver duas velocidades RMS no mesmo meio, que ela vai depender da raiz quadrada da temperatura absoluta. E que é essa mesma relação, né, já que as constantes vão ser canceladas, que eu uso para relacionar, né, velocidade do som com temperaturas diferentes. Repetindo, velocidade do som no ar com temperaturas diferentes. Por exemplo, a 0 graus Celsius, o ar se propaga com aproximadamente, o som se propaga no ar, né, com aproximadamente 331 metros por segundo. Já a 20 graus Celsius, vai dar aproximadamente 343 metros por segundo. Então, é a mesma relação que se usa, visto que a velocidade do som ela é diretamente proporcional, né? A única diferença que vai dar aí na velocidade média quadrática, né? Exatamente são as constantes, mas é uma diferença muito pouca, tá, gente? Então, só para a gente lembrar que as coisas estão relacionadas uma com as outras aí. Muito bem. Agora, nós vamos entrar na questão das estatísticas, né? Da distribuição de velocidade e de energia. Quem faz esse primeiro estudo é o Maxwell. Ele faz uma distribuição de velocidade. Ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, estão lembrados? Uma partícula tem o mesmo módulo de velocidade ao longo da direção x, y, z. Mas a outra, que também vai ser igual, o Vx, o Vy, o Vz, mas a velocidade é diferente da primeira. E assim por diante. Então, o que foi que o Maxwell fez? Ele montou, e aí eu faço a dedução para vocês, com um detalhe que eu uso lá, eu fiz questão, o Heidegger não faz essa dedução, tá? Eu fiz questão de demonstrar por que eu vou usar a velocidade RMS, né, como uma das condições para poder calcular as constantes na densidade de velocidade, densidade volumétrica de velocidade. Então, é importante isso, tá bom, gente? Que a gente entenda essa relação aí, já visto que eu determinei a velocidade RMS a partir da pressão, do cálculo da pressão, cálculo cinético da pressão. E ela também pode ser determinada a partir da distribuição de velocidades de Maxwell. Ok? Mas o que foi que eu fiz? Em vez de afirmar lá o fator de Boltzmann, né, eu preferi deixar em aberto o fator de Boltzmann, né, e trabalhar com a velocidade RMS. Por que isso? Porque, no meu ponto de vista, foi assim que aconteceu. Porque essa distribuição de velocidades ela é só do Maxwell. Quando vai para a distribuição de energia, é que a gente vai dar uma ênfase no fator de Boltzmann, que já era nascido, tá bom? E a gente vai casar para sair a estatística de Maxwell-Boltzmann, ok?
Então, qual é o ponto de partida? Eu posso calcular o número total de partículas a partir da integral de n de v dv. Logo, esse n de v ela é uma densidade, né, de número de partículas que está em função da velocidade das partículas. Ela é uma densidade aí. Tá bom? Tanto é que quando eu multiplicar, o n está lá no gráfico da questão que eu montei lá para vocês. Né? Qual é a unidade do n de v? Segundo por metro. Qual é a unidade de velocidade? Sistema internacional, tá, gente? Metros por segundo. Quando eu multiplicar um pelo outro, vai dar um número adimensional, que é exatamente o n que está aparecendo aí para vocês. N é o número total de partículas. Bom, então eu faço todo um trabalho lá demonstrando de onde é que surge esse n de v, né? E apresento para vocês aqui o n de v. Preste bem atenção aí. Essa distribuição, né, que é o n, que é uma densidade, ela depende de duas funções. Uma polinomial ou quadrática, que é o v quadrado, e a outra exponencial. Quando a velocidade é muito pequena, quem domina é a quadrática. Então, o gráfico é uma parábola. Quando essa velocidade começa a aumentar, quando ela tende para o infinito, quem vai dominar é a exponencial, que é uma exponencial de decaimento. Então, nós temos um decaimento agora. Então, quando a gente combina, né, uma parábola com uma exponencial de decaimento, a gente obtém esse gráfico que está aí sendo mostrado para vocês. Tá bom? De antemão, a área sobre o gráfico, que nada mais é do que a integral, tá lembrado que eu falei para vocês? A área sobre o gráfico é a integral, tá? Então, apesar de tender para infinito, e a gente demonstra isso aí, né? A gente tem aí alguns truques para o cálculo de integral, né? De x quadrado é elevado a menos x quadrado, ou x elevado a n, quando n é par. Quando n é ímpar, aí complica. X elevado a n, o n sendo par, beleza? Então, eu posso aí trabalhar a questão dessa integral. Eu demonstro algumas vezes aí como é que eu faço isso. Então, fiquem atentos, porque existem tabelas para essa integral, né? Que vai de 0 até o infinito. São integrais definidas. Ok? E aí eu já estou mostrando para vocês 3 parâmetros que são fundamentais aí para a gente obter, para fazer análise do sistema. Então, a partir desses parâmetros, é assim que o Cleo trabalha, o sistema fica rodando e no final vai fornecer para ele parâmetros. Esse parâmetro, a partir dos parâmetros, ele analisa lá o que aconteceu, né, lá no sistema dele. Entendeu? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que a coisa se processa. Notem que a velocidade mais provável é aquela para o qual, né, o n de v
tem o seu valor máximo. Se ele tem o seu valor máximo lá, a reta que tangencia naquele ponto lá em cima, no valor máximo, é uma reta horizontal. E uma reta horizontal tem o coeficiente angular nulo, né? Uma reta horizontal tem o coeficiente angular nulo. E quem é o coeficiente angular? Né? Nada mais é do que a derivada no ponto. Então, a derivada do n de v em relação a v no ponto, naquele ponto lá, nos dá quem? O VP. Tá certo? Isso quem é? É a matemática. Vamos para a estatística agora. O VP nada mais é do que a moda dessa distribuição. Qual é a moda de uma distribuição? É o maior valor de ocorrência, né? É o maior valor de NV. Então, vejam como casa uma com a outra. Aquilo que vocês estudaram lá, é bom que vocês olhem para aquele exercício lá. Aqueles exercícios são básicos para fazer essa transição que eu quero que vocês façam, né? É esse aqui que é o novo para vocês, na questão aí da termodinâmica, né? Dessa estatística. Então, nada mais é do que a moda estatística. Então, eu uso lá a derivada de n de v em relação a v igual a zero e obtenho o VP. E o VP dá raiz quadrada de 2kBt sobre m, onde m é a massa de uma partícula, ou então raiz quadrada de 2RT sobre mzão, onde o mzão é a massa ou peso molecular medido em gramas. Tá bom? Então, esse é o primeiro parâmetro. Tá? Vamos agora para a velocidade média, que equivale à média estatística. O que é, na verdade, a média estatística? Como tem aí ocorrências distintas de NV, a gente usa, então é bom isso, tá, gente? A gente usa a ideia da média ponderada. E isso está, desculpa, bem explicado lá no exercício, como é que funciona isso em termo discreto e você estende para o contínuo. Então, quando você faz isso, você obtém aí a média. A velocidade média, ela é raiz quadrada de 8kBt sobre m, sobre πm, desculpa. Ou então 8RT sobre πmzão. Ok? Quando você divide o 8 por π, o π é 3,1415, etc. Vai dar um valor maior que 2. Então, por isso que o Vm ele fica, né, um valor de velocidade, tá? Eu estou olhando aí para o eixo das velocidades. O Vm tem um valor maior que o Vp. E o VRMS, que é a velocidade média quadrática. Também lá no exercício eu mostro, determino como é que eu faço isso estatisticamente. Tá bom? Então, foi o que eu usei lá para poder, como uma das condições para achar as constantes. O que foi que eu falei para vocês? Que a área sobre o gráfico é igual ao número de partículas. Então, se eu quiser determinar quantas partículas, né, estão com velocidades entre um determinado valor de velocidade V1 e um valor de velocidade V2, basta eu integrar para esse limite. Aí eu vou ter uma pequena área aí que corresponde a esse número de partículas que estão com velocidades entre V1 e V2. Tá bom? Eu falei cálculo de área, né? Ok, galera? Então, isso é a distribuição de velocidades de Maxwell.
tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais para falar aqui para vocês. Eu acredito que é só. E agora vem a estatística, eu chamo de estatística clássica, de Maxwell Boltzmann. Eu vou fazer exatamente baseado no que está aqui. Tá bom? Então, a distribuição de energia de Maxwell Boltzmann, ela é feita a partir da distribuição de velocidade de Maxwell. Só que agora a gente vai dar ênfase no fator de Boltzmann. Tá? É por isso que o Boltzmann entra aí com uma participação muito grande e muito, muito importante para a física, né? Que é exatamente o fator de Boltzmann. Muito bem. Então, novamente, o número de partículas, vejam como eu estou mudando a densidade. Em vez de ser N de V, vai ser N de E. Obviamente, vezes dE. Para que o produto seja o quê? Um número, um valor adimensional que equivale ao número de partículas. Então, olha só. Para o gás ideal, no qual as partículas possuem apenas energia cinética de translação, obtém-se a distribuição, eu deduzo para vocês isso lá, N de E, a qual é conhecida como distribuição de energia de Maxwell-Boltzmann, também conhecida como estatística clássica de Maxwell-Boltzmann. Tá? Eu deduzo a partir da distribuição de velocidade de Maxwell, usando a energia apenas, preste atenção aí, que esse é o pulo do gato, apenas energia cinética de translação. Só que quando eu faço isso, lá no expoente do E, lá na exponencial, já estava quem lá? A energia cinética. Então, simplesmente eu troco mv² sobre 2 por E. Só que quando eu faço isso, essa exponencial que está aí, ó, o termo em exponencial é conhecido como fator de Boltzmann, ele pode ser usado para qualquer energia, gente. Inclusive, não só contínua, porque energia cinética é uma energia contínua. Também pode ser usada uma energia quantizada. Eis o pulo do gato, olha só, eis o pulo do gato que o Max Planck dá. Quando ele substitui essa energia que está aí por H vezes F, ou HC sobre lambda, né? Onde H é a constante de Planck. Então, é só dessa forma, vejam bem, quando a gente for falar lá da radiação do corpo negro, que é para a semana, lá naquela introdução à Física 4, que eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Lá, não são para todos, só para aqueles que podem, tá? É importante, nesse momento, você entender isso. Por quê? Porque aquela curva que aparece lá, ela tem mais ou menos a mesma cara, né? Que essa curva aqui da distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é igual à da velocidade também que a gente acabou de ver. Viu? Então, só que quando eu coloco o E ali, eu estou generalizando, então serve. Então, vocês vão ver essa mágica, entre aspas, que o Planck vai tirar do bolso, entre aspas. Por quê? Porque ele já olhou para a forma matemática. Ele viu que a única forma de encaixar lá era isso. E o mais importante, ele prova matematicamente duas leis, que é a lei de Wien, ou lei de deslocamento de Wien, e a lei de Stefan Boltzmann, aquela que a gente viu, né, na aula passada, né, que a intensidade da radiação é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta.
demonstrando para vocês que o problema era termodinâmico, ou seja, a mecânica quântica tem origem em um problema que existia na época que envolvia a termodinâmica e que a única forma de se resolver era entender que a energia não poderia ser contínua, e sim em pacotes de energia, né, cujo valor era HF ou HC sobre lambda. Mais tarde, esses pacotes de energia vão ser chamados de fóton pelo Albert Einstein. Tá? Segundo o que conta a história, é o Einstein que vai dizer, vai apelidar esses pacotes de fóton de energia. Então vejam como a coisa vai se desenrolando, né? Existe um problema que a gente nem imaginava que dali iria surgir uma teoria poderosíssima, né? Que é a mecânica quântica. Ok? Então vejam como eu falei, eu vibro com isso, né? Eu falei para o André de manhã, como a coisa vai se encaixando perfeitamente nesse processo, na busca pelo conhecimento. E que a gente entende que o brilhantismo do Planck, né, foi ele sacar que deveria ser discreta, mas que ele já tinha ideia de como seria a curva. Entendeu? Então é mais fácil a gente fazer isso, né? Ajustar um parâmetro de acordo com os dados experimentais. Perfeito isso. Isso é física, tá, gente? Isso não é nada mais e nada menos do que física. Ok? Então eu vibro com essa aula, olha, uma aula que é teoria cinética, que poucas pessoas valorizam, mas a gente tem muita coisa para fazer comentários. Mas o que é que acontece? O Planck ele tinha uma visão ampla da coisa. Então foi essa visão que lhe proporcionou ele dar esse pontapé inicial aí. Também conhecido como pai da mecânica quântica, o Max Planck, né? E isso aconteceu no ano de 1900. Muito bem. Da mesma forma que antes, existem dois parâmetros estatísticos obtidos de N de E, os quais são mostrados abaixo. A energia mais provável equivale à moda estatística. Agora eu estou demonstrando que eu tenho um espaço melhor aqui, tá? Aí, ó. Como eu falei, o coeficiente angular da reta que tangencia a curva no ponto é zero. E quem é o coeficiente angular? Nada mais é do que a derivada naquele ponto lá. É isso? Muito bem. A partir daí, eu demonstro isso lá no material de vocês. Eu demonstro isso, né, no exercício. Exercício 8, no último exercício, eu faço essa demonstração. Tá bom? E obtenho aí a energia mais provável, meio de KBT. É a energia mais provável das partículas, meio de KBT. E posso também calcular a energia média por partícula. Equivale à média estatística, a qual é obtida, está aqui, ó. Olhem para essa expressão aqui. Cadê o negócio aqui do laser? Tá aqui. Estatisticamente, o que é essa expressão aí? Por favor, me digam aí no chat. Eu acabei de marcar aí com o laser. Estatisticamente, o que é essa expressão? O que significa essa expressão? Hein, gente? Estou esperando.
O Alessandro falou variação de energia. Bora, estatisticamente. A gente trabalha estatística, energia na estatística. Vocês fizeram estatística, não fizeram no semestre passado? No segundo semestre do curso de vocês? Então, lá com o professor Félix, né? Vocês fizeram estatística lá com o professor Félix. Então, estatisticamente, primeiro, é uma média, né? Vamos partir da ideia de que é uma média. É ou não é uma média? Energia média por partícula é uma média, certo ou não? O que significa essa equação aí, estatisticamente falando? Hein, gente? Olha só. Primeiro, eu estou fazendo um somatório, uma soma aí, né? Sim, mas isso é física, eu quero saber estatisticamente. Tá bom, já dei para vocês o tempo aí. Olha só. Integral é uma soma, alguma dúvida? Isso, é a média ponderada. Não é por N, é só a média ponderada. Olha só, Lucas, observa. Quem é o peso estatístico aí? É o N de E. Se vocês tivessem aí, se vocês tivessem visto lá o exercício, vocês iriam saber resolver, me dizer. Aquele que tem um gráfico lá, que é um gráfico, se aumentar o número de partículas, ele vai se tornar contínuo e vai parecer muito com aquele que a gente acabou de ver ainda agora, na distribuição de velocidade, que é o mesmo da distribuição de energia. Tá bom? Então, para eu fazer uma média ponderada, eu tenho que multiplicar o valor pelo peso dele, não é isso? Então, N de E vezes E é quem? Se é um somatório, é a soma, né, dos valores pelos seus pesos. Então, vai ficar N1 de E vezes E1, mais N2 de E vezes E2, mais N3 de E vezes E3, mais reticência. Vai embora. Dividido pela soma dos NEs, que é a soma dos pesos. Quando eu somar todos os NEs, eu vou encontrar quem? Nada mais e nada menos que o N, o número total. Concorda comigo aí? Então, isso nada mais é do que a média ponderada. Como eu não tive espaço para fazer isso lá, na distribuição de velocidades, eu aproveitei para fazer aqui, para exatamente chamar a atenção de vocês. Só que lá no exercício, eu tenho uma distribuição discreta, tá? Ou uma frequência discreta. E aqui eu tenho uma distribuição, tanto para velocidade quanto para energia, tenho uma distribuição contínua. Eis a diferença. Então, em vez de usar somatória, eu uso a integral. Tá claro isso, gente? Tá claro isso? Ok? Então, exatamente esse pulo do gato, visto que vocês viram alguma coisa de estatística lá com o professor Félix, né? E aí a gente está tentando fazer essa ligação. Então, vai dar o quê? A energia média por partícula equivale a 3,5 de kBT. Notem que nós partimos, né, no modelo do gás ideal, as partículas são pontuais. O volume delas
é desprezível comparado com o volume, tá? Com o volume o quê, Pedro? Com o volume do gás, no modelo do gás ideal. Então, não faz sentido dizer que essas partículas têm energia cinética de rotação e nem tampouco energia de vibração. A gente está desprezando as interações. Interações à distância não existe no caso do gás ideal. No gás de Van der Waals, tá? Que vocês vão ver isso lá em termodinâmica, a partir da expansão do virial, são assuntos que vocês vão ver lá na termodinâmica, a gente já considera uma interação relativamente fraca entre as partículas. No gás ideal é zero. A interação só existe quando? Quando elas se chocam. Mas como a duração do choque é muito pequeno, o intervalo de tempo, então praticamente não tem interação. Interação daria origem, no caso aí, a energia potencial, né? Interação origina energia potencial. Força de interação origina energia potencial. Então, logo, uma partícula, em média, tem uma energia de 3 meios de kBt. Ora, como é translação, eu posso ter 3 translações, né? Uma ao longo de x, uma ao longo do y e uma ao longo do eixo z. Então, o que foi que o Maxwell elaborou? Exatamente o mesmo Maxwell elaborou. Que para cada grau de liberdade, presta atenção, para cada grau de liberdade, quais são os graus de liberdade aí? X, Y, Z, certo? Para cada grau de liberdade de movimento das partículas, eu tenho o equivalente a kBt sobre 2, ou meio de kBt. Que essa é a que aparece lá no valor mais provável, né? Meio de kBt. Essa ideia de dividir, né, a energia total da partícula, energia média total da partícula, em relação aos graus de liberdade, é um teorema que vai perdurar, inclusive, em sistemas quânticos, chamado Teorema da Equipartição da Energia. Então, esse teorema da equipartição da energia, ele vem, quem propôs isso foi o Maxwell. Então, vamos considerar uma molécula, porque eu vou falar disso lá adiante, tá? Na primeira lei da termodinâmica. Então, para uma molécula diatômica, para um gás diatômico, tá? São 2 moléculas, né? Para um gás diatômico, eu vou ter tanto as 3 translações e mais 2 rotações. Por quê? Porque, vamos imaginar, está aqui esse lápis, olha, e no extremo de cada um deles tem os 2 átomos, tá bom? Então, ela pode rotacionar em torno desse eixo aqui, ou pode rotacionar em torno do eixo vertical. Assim. Mas não faz sentido ela rotacionar no eixo ao longo da reta que liga esses átomos. Ela vai fazer isso, ó. Ou seja, não muda nada. Então, para uma molécula diatômica, vão aumentar mais quantos graus de liberdade? Mais 2 graus. E a energia média vai ser de quanto? 5 meios de kBt. Porque cada grau de liberdade vai ter quanto? Vai ter meio de kBt. Certo?
Muito bem. Uma molécula poliatômica aumenta mais um grau de liberdade. Então, eu vou ter 6 meios de KBT, que equivale a 3 KBT. Então, vejam como é importante a ideia do Maxwell com o teorema da equipartição da energia. Que agora eu tenho como analisar, né, a energia. E exatamente energia por área, por tempo, dá intensidade. Tu já viu isso? Ou seja, quando a luz passa através desse material, ela interage com eles. Isso, quando eu meço a intensidade que sai do material e comparo com a intensidade que está entrando, eu analiso, monto um modelo matemático e eu sei dizer, a partir desse modelo, o que está acontecendo dentro do material. Esta é a base de uma técnica de espectroscopia. Olha que coisa boa, né? Já havia falado para vocês com certeza, eu trabalho com isso, né? Então, para mim é uma facilidade para isso. Esse é o investimento que eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, e agora eu estou dando esse retorno para vocês. Não é qualquer um que tem essa visão, tá? Eu tenho essa visão a mais exatamente por conta da minha formação, que eu sou um físico de materiais. Como eu falei na aula passada, né? Quando passa para material, pronto. Material, para mim, né, é a minha praia. Então, a gente consegue explicar isso. Vejam como as coisas casam novamente quando eu uso a radiação para analisar sistemas termodinâmicos, né? Então, isso aí, para mim, é maravilhoso. Ok? Bom, e para finalizar, a gente vai já encontrar essa mesmíssima equação, né? Eu vou usar a relação, que é a interpretação cinética da temperatura, usar essa relação que nós obtemos aí para a pressão, usando gás ideal, tá? Gás ideal. PV igual a nRT, tá? Onde a massa total é ρ vezes V, tem um ρ lá, né? Eu vou multiplicar os dois lados por V, vai ficar PV do lado esquerdo. E do outro lado, ρV. ρV é a massa total. E a massa total é o N emissão. Então, o N vai embora. Eu vou obter aí a interpretação cinética da temperatura. Tá bom? 1/3 de mv quadrado barra, tá aí, a temperatura relacionada, a gente já tinha visto mais ou menos essa equação lá, só que agora eu estou reforçando para estabelecer o quê? Qual o conceito microscópico de temperatura? É a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Tá? Quando a velocidade, né, a média da velocidade ao quadrado, ou a velocidade de maneira geral, aumenta, significa dizer que as partículas estão mais agitadas. E isso vai se traduzir com o quê? Lá na temperatura. Pelo fato de que o M é uma constante do gás, ou do sistema de maneira geral, e o R também é a constante universal. Então, vejam que a temperatura cineticamente está relacionada aí com a medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Entenderam? A gente está agora batendo mais nessa tecla aí. Energia cinética das moléculas. Ora, eu obtenho moléculas idênticas, condição para o gás ideal, tá bom? Então, eu posso colocar a massa em evidência, o 2, o 2, que é um fator também comum, pode ser colocado em evidência. Então, são N partículas nesse sistema. Então, somatório de VI quadrado, aonde o I vai variar de 1 até N, onde N é o número total de partículas. E quando eu multiplico e divido por N, eu vou obter exatamente aqui, gente, olha,
Isso está lá no material de vocês, o somatório de V quadrado dividido por N, exatamente isso que é a média, olha. Então, K, que é energia cinética total, né? Essa energia cinética total, ela vai estar relacionada com a energia térmica do corpo. Estão lembrados disso? Né? O que é a energia térmica do corpo? É a soma de todas as energias cinéticas das partículas do corpo. Então, tá aí, apareceu agora aí essa energia cinética total, que vai ser energia térmica, depois ela vai aparecer uma energia interna, lá na primeira lei da termodinâmica, próxima aula. Tá legal? Então, observem esses mínimos detalhes aí, que são fundamentais, porque eles eram conceitos e agora estão sendo comprovados aí. Dividindo a energia cinética pelo número de mols, a gente vai obter energia cinética molar. Vejam que a equação de cima dividido por N ficou energia cinética molar. Levando em conta a temperatura absoluta da primeira equação, a energia cinética molar é dada, olha, o 3RT sobre 2, ou seja, vejam, aí já aparece com a cara de energia térmica, né? Ou seja, tem a ver com a temperatura do sistema. Ok? Bom, dividindo a energia cinética molar pelo número de Avogadro, a gente vai obter a energia cinética média por molécula. Vejam, só observem que isso a gente já viu no slide anterior, mas usando a estatística de Maxwell-Boltzmann. E agora eu estou usando a teoria cinética, né? E obtenho o quê? 3 meios de KBT. Olha que coisa. Obtendo o mesmo resultado que nós obtemos lá pela estatística de Maxwell-Boltzmann, quando a gente calculou a energia média por molécula. Tá? Reparem o quanto é importante isso, porque isso comprova que aquela estatística lá de Maxwell-Boltzmann, que é a estatística clássica, ela está completamente certa, ok? Correta, ok?